Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de Educação Física, o professor Diogo Barbosa e a professora Luciana Drummond. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar os conteúdos das aulas de Educação Física. Professor Diogo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os conteúdos das suas aulas hoje. Bom, no nono ano a gente falou um pouquinho sobre as lutas no mundo, né? Aprendemos aí a diferenciar a luta de briga, que é uma coisa importante, que às vezes as pessoas ainda confundem. No primeiro ano a gente falou aí sobre principalmente o fator político no esporte, o fator cultural, as relações sociais, que o esporte nem sempre é só um jogo. No segundo ano do ensino médio, a gente falou da questão da mídia e do esporte, a relação, né, entre os dois. E por fim, no terceiro ano do ensino médio, a gente falou um pouquinho sobre a questão da violência no esporte. Obrigada. Tudo bem, professora Luciana? Tudo ótimo. Conta para nós, então, quais foram os temas das suas aulas hoje? Bom dia, Cláudia. Bom dia, professor Diogo. Bom dia, estudante. Bom dia ao intérprete. E hoje é um prazer falar das aulas, que foi muito bom, muito produtivo. No quarto ano a gente falou sobre o xadrez aí para a gente trabalhar um pouco de estratégia, colocar um pouco a mente para funcionar. No quinto ano a gente veio falando sobre dança, ensinamos aí a fazer uma sombrinha de frevo, de material reciclável, material alternativo. No sétimo ano, a gente veio falando um pouquinho dos esportes, e aí a gente falou no atletismo, né, de uma modalidade muito bacana que é o salto em distância, e depois a gente veio falando no oitavo ano, um assunto que a gente precisava muito falar, que é a atividade física na pandemia. Como a gente está aí precisando rever nossos conceitos, parar de ficar sedentário, só sentado e praticar um pouquinho de atividade física também. Isso mesmo, foram aulas assim muito práticas, né? Também. Você ensinou muito a fazer os próprios instrumentos para fazer as atividades, né? Foi muito legal. Então agora que nós já relembramos os conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. É uma pergunta do terceiro ano. É correto afirmar, que o rugby é um esporte mais violento que o futebol? Sim, o rugby dentro ali, né, do campo, ele é um pouco mais violento que o futebol pela questão das jogadas, né? O objetivo do rugby é você derrubar e arrancar a bola da mão do adversário, né? Quando você tem a posse de bola, você tem que tentar chegar à linha de fundo do adversário. O adversário, lógico, ele não vai deixar, ele vai te agarrar, tentar te jogar no chão, lógico, tem a questão das regras, né? Então ali dentro é mais violento, sim. No futebol, vez ou outra, a gente vê uma jogada mais ríspida, um carrinho, uma coisa do tipo. Mas tem o lado fora também, né? Infelizmente, o lado fora do campo, a gente tem a questão da violência e das torcidas, foi uma coisa que a gente abordou na aula. Então, se for olhar dentro de campo, né, pessoal, Luciano, o rugby, com certeza, é bem mais pegado, bem mais violento. É verdade. Inclusive, quando a gente vai, né, inserir na escola esse esporte, que está assim, crescendo assim, no Brasil, porque antes, né, era pouco falado, aí as meninas já vêm, né? Ô professora, mas é muito violento, eu tenho medo, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho para poder, né, para inseri-las, para que elas possam participar e a gente conversar aí sobre isso tudo, sobre esse esporte, né, professor? Geralmente no início, quando eu vou dar aula prática, eu coloco no início, não vale chegar dando teco, né, que a gente fala, que é derrubando. Primeiro você vai só encostar na pessoa, você quer como se fosse um piccolo. Você colou a pessoa ali, ela não pode avançar mais, né? Para depois, quem sabe, a gente tentar, aprimorar, né? Senão machuca. Verdade. Isso, perfeito. Agora uma pergunta do sétimo ano. Quem vence a prova de salto em distância? Bom, a prova em salto em distância é muito fácil de vencer. A princípio a gente pensa, gente, que essa prova é muito fácil, né? Quando a gente começa a saltar, que a gente fala, saltar, pular, né, professor? Então a gente fica pensando, é muito fácil, mas
O salto, quem vence é quem consegue saltar numa maior distância. Então, por isso que eu procurei falar muito para a gente treinar em casa. Aí eu ficava falando lá na aula, gente, treina, não consegui, eu pulei um pouquinho. Pula mais um pouquinho, vai tentando ir mais além. Porque quando a gente vai para a prática, com as regras, a gente tem que ir além. Então, mas como ir além se a gente não começou a treinar? Então, cada dia a gente vai vencendo. Um dia faz um saltinho menor, depois vai fazendo um maior. É um trabalho de treino, né, professor? Com certeza, né? A gente for pegar não só no alto nível, mas competições até escolares. É comum a gente ver, às vezes, um aluno atleta ganhar por 1 centímetro de diferença, né? Então, importante ir ganhando aos pouquinhos aí. Isso. E agora uma pergunta do 9º ano. Poderia explicar melhor o jogo do quero sair, ficar e do derruba-derruba? Pô, assim, você me ajuda, professor Luciana? Claro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Esse tapete só pra gente fazer o círculo da última aula. Realmente acho que com as imagens ali não ficou muito legal. Vamos fazer um quadradão aqui, ó. Isso. Olha aí, está bacana? Tá ótimo. Ótimo. Então, o quero sair, quero ficar é o seguinte. Quando for o quero sair, por exemplo, a professora Luciana está aqui dentro, né? Ela vai tentar sair e eu vou segurá-la, ó. Ela vai tentar sair, tenta sair lá para fora, ó. Eu vou tentar segurar. Se ela sair, ó, saiu do quadrado, ela ganha o ponto. Se eu conseguir manter ela aqui por 30 segundos, eu que ganho o ponto, ok? Já o quero ficar, ela vai tentar ficar aqui e eu vou tentar, ó, mão no ombro, tentar empurrá-la para fora. Se eu conseguir empurrar, ó, levei ela para fora, eu venço. Se ela conseguir ficar por 30 segundos aqui dentro, a vencedora é ela, tá? O derruba é muito simplesinho, ó. A gente vai ficar aqui na posição da flexão de braço, vamos lá? O objetivo é puxar o braço da pessoa, ó. Eu vou tentar pegar o braço dela, lógico que ela não vai deixar, ela vai tentar pegar o meu e eu vou tirar. Se ela puxar o meu braço, ó, e me derrubar no chão, ela marca o ponto. Então, um joguinho muito simples, tá? De luta. Vou vir para lá. Professor, tem alguma Vocês podem perna? fazer aí. Tem alguma perna de impulsão que a gente usa, que a gente pode fixar mais para não ir? Geralmente, eu sempre tenho um exercício que eu aprendi, não sei se é certo, né? Quando a gente faz esse movimento e a perna que você coloca primeiro é a melhor de impulsão. Não sei se está certo, né? Mas ali você vai sentir também qual que é o movimento melhor aí, né? Para você segurar, tá certo? Entendido? Acho que ficou bom, né? Entendido, mas eu vi o seguinte, que esse derruba tem que ter um pouco de força, você tem que ter força, porque você está se apoiando num braço, não é isso? Isso, e segurar. puxando com o outro. E tomar cuidado que às vezes quando você tira um braço do chão, você está só com o outro. Se o pessoal puxar só esse, você vai pro chão. Então uma coisa assim que você também tem que girar, não é ficar só frente a frente, né? E o legal é, que é o seguinte, lógico que tem que tomar cuidado, né, gente? Se bater o queixo aqui, machuca, então não puxa com muita força, mas aqui a queda é pequena. Então, assim, não tem tanto risco de machucar igual uma luta em pé. Igual um judô, por exemplo, que eu vou pegar a pessoa e projetá-la no chão. Ótimo. E agora para você, professora Luciana, no 5º ano a pergunta, o que é dança? O que é dança? Muito boa pergunta. A dança ela é uma expressão artística. E aí a gente vai pensar assim, mas que expressão é essa, né, professor? É uma expressão local, de onde a gente está, a gente vê ela em vários locais, e mundial. E a dança, é interessante a gente falar, porque quando a gente vai dançar, além disso, né, dos movimentos que a gente tem que fazer, das coreografias, dos ritmos, a gente acaba fazendo um teatro em cima da dança. Então, muita dança conta várias histórias. Professor Diogo, o senhor é bom de dança? Não é uma expressão corporal principal, não. Geralmente, minha escola faz trabalho de dança, eu mostro ali no vídeo. Demonstração, não sou muito bom, não. Meu pessoal gosta, eles devem estar com saudade. Não teve trabalho de dança esse ano, com certeza sentiu falta aí. É isso. Agora, uma pergunta do 1º ano. Em quais outros momentos históricos de destaque o esporte foi utilizado como propaganda política pelos governos? Pô, a gente viu várias ali, né? A própria questão ali das Olimpíadas de 1936, onde Hitler tenta demonstrar a superioridade da raça ariana também no esporte, né? A teoria cai por terra, ainda bem, graças principalmente ao velocista negro norte-americano, né? O Jesse Owens. Enfim, tem o lance da Guerra Fria, aqui no Brasil mesmo, tem uma coisa que no período ali do governo militar,
Foi usado a questão do futebol como propaganda, né? O Brasil foi tricampeão ali em 70 e ganhou a taça Gilles Rimet para sempre. Então, assim, os governos e outras instituições usam muito. Não é uma coisa assim que a gente percebe que o esporte não é só jogar por jogar. Ah, com certeza, né, professor? O esporte tem muito mais do que só jogar por jogar. A gente tem que saber, né, entender tudo, e tem várias coisas por trás disso, a própria política, a própria saúde, tudo envolvido aí dentro do esporte. Entendido. Uma pergunta do 4º ano. O que significa checkmate? Eita, checkmate. Nosso famoso xadrez. Eu sou apaixonada, jogo online. E o checkmate a gente usa ele até numa expressão da vida, né? Porque às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a gente quer usar essa expressão. O checkmate é uma expressão que a gente utiliza para dizer que a partida chegou ao fim. Ou que seja, como o rei é a peça que é o nosso alvo, quando a gente captura o rei, a gente utiliza essa expressão, checkmate. Você joga, professor? Eu sei os movimentos, não sou muito boa não, mas até pegando o gancho, isso é importante falar, o checkmate é quando acaba, né? E no xadrez tem uma regra que eu acho que você tem que avisar que o rei adversário que está em perigo, você tem que falar o cheque antes, né? Isso aí depois que você em casa, é o quando é oficial, às vezes você nem fala, mas quando a gente está aprendendo na escola, quando a gente está lá, quero até mandar um beijo, vou aproveitar e mandar um beijo para os meus alunos da Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, que adoram jogar xadrez. E quando a gente está aprendendo, a gente começa igual o professor Diogo disse. Vamos avisar. Então, quando você coloca o rei em perigo, quando você faz uma jogada ali que você está quase encurralando o rei, aí você diz cheque. E aí, quando não tem jeito dele movimentar nem para uma casinha, nem para outra, nem capturar uma peça ou coisa desse tipo, aí é o checkmate. Então, rei morto, na verdade. Entendido. Agora vamos lá. Uma pergunta do 2º ano que chegou para a gente aqui. As mídias sociais serão uma tendência da mídia esportiva em um futuro próximo? Com certeza, né? Eu até falei na aula, hoje em dia não é todo mundo que tem tempo de parar para poder assistir um noticiário esportivo, uma coisa do tipo. Então hoje você pega o seu celular, você entra numa página esportiva ali, você lê tudo quanto é notícia, né? As próprias redes sociais dos times te fala quem treinou, quem está machucado. É o que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes as redes sociais do time vão colocar o seu time, e se ele estiver mal, como se ele estivesse muito, muito bem, né? Então tem que ter esse filtro aí. Mas no geral, as redes sociais, não só as redes sociais, né? As transmissões streaming, a gente está vendo uma mudança aí significativa na forma de transmitir e informar, não é verdade, sobre o esporte. No Instagram mesmo a gente pode ativar as notificações, em outras redes também. Então, quando a gente quer saber mais ali sobre um esporte, até o professor Diogo disse nas aulas, porque às vezes a televisão, né, dá ênfase muito aos esportes que é só o futebol. Então, às vezes você gosta ali de um tênis, por exemplo. Aí você quer mais informação sobre aquele esporte, então você deixa ali, ativa a notificação e recebe ela ali e fica por dentro dos assuntos. Ótimo. E agora nós vamos responder a uma pergunta do Luiz Fernando Ayala. Um abraço, Luiz Fernando, que está sempre participando conosco. Ele é do Colégio Martins Pena, de Nova Iguaçu. Ele está no 7º ano. Professora, quando acontece um salto inválido? Ótima pergunta. Luiz Fernando, obrigada pela sua participação. Eu fico muito satisfeita quando vocês dão um retorno assim das aulas. E eu queria te falar o seguinte, lá na aula eu mostrei uma figurinha, né, do pezinho, como que ele fica. Então tem uma tábua de impulsão e quando a gente pisa depois dessa tábua, aí esse salto é considerado inválido. E aí a gente fala de inválido, e aí a gente tem umas chances para poder repetir o salto. E tem também casos que na verdade a sua pergunta não contemplou, mas que eu vou completar isso aí para você, que o salto é anulado. Que é quando a gente às vezes vai saltar e aí, por exemplo, saltou na caixa de areia. Aí nesse caso, tá lá, saltou. Aí, em vez da gente sair para frente, a gente vai e volta. Então, o que acontece? Como é na areia,
Aí, às vezes, você acaba apagando a marca ali, tá voltando, e aí o seu salto é o quê? É anulado. Então, te dei 2 exemplos aí de inválido e de anulado, para você ter uma noção do que é um, o que é o outro, e identificar aí. Não é isso mesmo? Isso, mais legal disso que o Luciano falou, que muitas vezes o atleta, às vezes ele tem 3 saltos, né, para poder fazer o seu melhor. E às vezes ele sabe que ele não fez um salto legal. Então ele não quer mostrar aquilo ali para o adversário, ele quer muitas vezes, né, de propósito, ele volta para trás igual a Luciana falou. E outra curiosidade legal é que o salto em distância não tem o show com a arbitragem, né? Ah, eu não queimei não, deixa eu ver na câmera. Sabe que eu queimei um pedacinho? Na frente da tábua tem uma massinha. Essas massinhas de criança usam para poder brincar. Então qualquer coisa que você pisar ali, né, um pouquinho, o biquinho do seu tênis, que se você pisar ali à frente dessa tábua, vai deixar marca na massinha. Então o árbitro vai te mostrar aqui, ó, a marca. Você queimou. Então não tem como chorar, né? O árbitro vai levantar a bandeira vermelha, o seu salto, infelizmente, está inválido. Jeitinho brasileiro, você viu, né, Cláudia? Tem jeito não. Jeitinho brasileiro no não salto. Não tem jeito. É o VAR concreto. Já tem, sempre existiu o VAR, né? É isso. Agora nós vamos responder a Bárbara Ribeiro Mendes. Um abraço, Bárbara. É da Escola Estadual Anita Brina Brandão. Ela está no 3º ano. O que seria ideal para fazer antes do exercício físico? Alongamento ou aquecimento? Um abraço aí para a Bárbara, pessoal da Escola Anita Brandão, né, Cláudia? Participando aqui com a gente. O ideal antes do exercício, se a gente for pensar, os 2 são importantes, tá? Mas se você não tiver muito tempo, o ideal é pelo menos um aquecimento. Né? E muitas vezes o aquecimento ele é confundido com alongamento. O alongamento, na verdade, eu estou querendo ganhar flexibilidade. Ele serve para aquecer ali? Serve. Mas o ideal, igual eu falei, é você aquecer. Se você for para uma atividade física ali, para um exercício físico, né, melhor dizendo, mais intenso e com musculatura fria, corre risco de ter algum rompimento. Então são, por exemplo, o polichinelo que a gente demonstrou que é uma forma de aquecimento, uma corridinha leve, o skip e o scap que eu demonstrei também na aula. Existem outros também, né, professor Luciano? Qual outro exemplo aí, por exemplo? Existe muitos, né? O polichinelo, você falou aí? Falei polichinelo. Falou polichinelo, corrida estacionária. Que mais? Que a gente pode fazer um exercício de agilidade ali. Agilidade, ótimo. Né? Que a gente pode, até alguns de força, né? Também, que a gente pode aquecer. Se possível, os 2, né? Os 2 são importantes. Mas se puder fazer um só, não tiver muito tempo, eu recomendo o aquecimento. Tá certo? Então vamos para a próxima dúvida. É uma dúvida do 8º ano. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Foi ótima essa pergunta, muito obrigada, que pegou um gancho no professor, né? Ele mesmo já deu um spoiler, como eu gosto até de falar nas aulas, que a atividade física é quando aquele movimento que a gente pode fazer assim, caminhada, um movimento mais leve, não um movimento sem muita intenção, a gente pode fazer ali varrer a casa. Agora, o exercício físico, como o próprio professor falou, é uma coisa que a gente sistematizado, guarda bem essa palavrinha, que é sistematizado, é um sistema ali quando você faz alguma coisa que você planeja, uma coisa que você quer dar mais intensidade. Eu vou fazer essa atividade 3 vezes por semana, eu vou fazer isso aqui 5 vezes, não é mesmo, professor? Um exemplo clássico que eu gosto de dar, gente, para a gente entender isso, é o seguinte, questão da caminhada. Os alunos que vão, por exemplo, né, para a escola caminhando, às vezes, né, desce no ponto do ônibus, vai caminhando até a escola. Então, assim, você está caminhando? Tá, só que isso é uma atividade física. Às vezes está de calça jeans, não está com a roupa adequada, mochila, chinelo. Isso é uma atividade física, uma atividade do seu dia a dia. Já o exercício físico é um momento que você tira ali, você coloca uma roupa adequada, um tênis adequado, vai para um local plano, né, visando aí um benefício para a saúde, para a estética, enfim. Né, eu gosto desses 2 exemplos, uma caminhada e que um é exercício físico e a outra é atividade física. Ótimo, muito obrigada, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco continuará com a participação dos professores Diogo Barbosa e Luciana Drummond. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.